Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição. E hoje, quinta-feira, 15 de agosto, a lição 7, ela tem como título O Homem Saudável no Inferno. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 9, do versículos 42 até 50. E nesta passagem, Jesus nos lembra os cuidados que todos nós, como os cristãos experientes, fiéis e comprometidos com Ele, conhecedores da verdade, devemos ter os devidos cuidados para nós não sermos pedra de tropeço na salvação de pessoas iniciantes na fé, ou pequeninos, né, como ele chama nesta passagem, senão nós estaremos no grande lago de fogo, no juízo final. E a lição de hoje, que Marcos fala ali nesse capítulo e versículo, dentro do contexto, nos ensina os cuidados que todos nós, saudáveis na fé, de nós não induzirmos pessoas iniciantes nessa caminhada cristã, que Marcos, pela narrativa de Jesus, ele diz lá que são chamados de pequeninos ou bebês espirituais que estão iniciando realmente na fé, para que eles não se percam, ou saiam ou se afastem de Deus. Cristo nos exorta a sermos verdadeiros sal da terra, né? Que pode dar o sabor espiritual às demais pessoas que não conhecem a verdade. Que nós devemos ser temperantes, né, espiritualmente, dentro desse caminho por onde nós passarmos neste mundo, através da proclamação do Evangelho, e fazer a diferença na vida de nossos semelhantes, com amor, bondade e misericórdia, temperando sempre bem os relacionamentos, e nós vivemos em paz. E aqueles cristãos que não o fazem, né, ou se omitem, ou através do seu caráter atrapalham, né, esses pequeninos, Jesus em Marcos 9 dá um recado gravíssimo, onde eles terão consequências catastróficas, né, no juízo final. E assim, Marcos 9 nos diz: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida eterna do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, que está lá em Marcos capítulo 9, versículos 42 e 43. Algo pesadíssimo, meus irmãos. Você pode ler esses versículos que nós acabamos de ler e pode até na primeira impressão imaginar que são assim, ensinos aleatórios, né? Ou uma coleção assim, de diferentes ensinos dispersos, assim, apresentados por Jesus sem alguma conexão. Mas não é, porque o Mestre fala com sabedoria e os textos foram interligados com uma preocupação
na necessidade de nós nos prepararmos espiritualmente através de conselhos importantes para nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação. Sobre a conduta cristã baseada nessa lição, que Jesus fala em 3 ensinos e que nós iremos somente mencionar aqui. Que nós devemos, como cristãos, tratar sempre bem os pequeninos na fé, ou seja, os iniciantes realmente na caminhada cristã, de nós cuidarmos da vida espiritual, não só nossa como deles, e nós fazermos sempre a diferença na vida daqueles que procuram a salvação. Esse é um dos pontos. E nós temos que ser o sal da terra, que é outro ponto, para todas as pessoas, temperando a vida espiritual delas, para que elas possam estar alegres e esperançosas por fazer parte da família de Jesus, e também para que possam se entusiasmar com este evangelho e também ajudar a proclamar esta mensagem de boas novas para o mundo. Se estivermos atentos ao lermos Marcos 9, versículos 42 até 50, nós observaremos que existe uma história completa dentro desse texto e contexto por trás dessa passagem. Isto começa quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, no início ali já do livro de Marcos, sobre a necessidade de nós termos humildade e a importância de nós cuidarmos das pessoas fracas na fé, dessas pessoas que estão iniciando a caminhada com Cristo. Jesus diz que aqueles que desejam ser os maiores no reino de Deus devem ser o servo de todos. E logo em seguida, Jesus chamou uma criança para perto de si e disse que aquele que receber uma criança em seu nome, recebe a ele mesmo. Na sequência, é que Jesus faz uma advertência assim importante. Ele mencionou que aqueles que fizerem de um pequenino na fé tropeçar, eles terão uma punição terrível no dia do juízo final. Ele disse que seria melhor para este cristão, conhecedor da palavra de Deus, que fosse lançado no mar, amarrada a uma grande pedra no pescoço. Jesus dá esta mensagem principalmente para líderes da igreja, pastores, mestres, missionários, que são incumbidos no reino de Deus de passar a verdade, de ser exemplos, de terem responsabilidade, de zelar, de cuidar dos mais fracos, daqueles pequeninos da fé, ditos por ele Jesus, ou seja, irmãos que precisam de cuidados especiais nessa caminhada inicial, semelhante assim uma ética do Antigo Testamento, de cuidar de todos com carinho, como viúvas, órfãos, estrangeiros, refugiados de outros países, dando assim uma exortação aos experientes da fé, para não fazer com que os pequeninos na fé tropecem, saiam da igreja, ou seja, aqueles que o levaram a esses pequeninos a pecar, ou esses pequeninos vão se afastando de Deus. Jesus se utiliza nessa passagem, quando ele fala em fazer tropeçar, é uma expressão assim que nos leva a pensar assim bem adiante, fazer com que as pessoas pequem, Ele menciona 2 atos
na forma figurada dentro desse texto. Primeiro, devemos entender que aqui em Marcos 9:43, que Jesus de forma alguma está ensinando que as pessoas deveriam cortar as suas mãos ou os pés, ou até mesmo arrancar um olho, se está atrapalhando, né, para entrar no reino dos céus. E sim, Jesus, ele enfatiza a necessidade de que nós devemos renunciar de todas as coisas do mundo, algo ruim que está no nosso caráter, que está atrapalhando a nossa salvação e prejudicando a salvação de outras pessoas pequenas na fé, devido ao nosso mau testemunho. Jesus não ensinou que a mutilação deveria acontecer, e que isto já era rejeitado no judaísmo, que diz lá em Deuteronômio 14, versículo 1, e também em 1 Reis, capítulo 18, versículos 27 e 28. Aqui o Salvador usou de uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem caracterizada assim pelo exagero, para mostrar a gravidade de um cristão realmente atrapalhar aqueles pequeninos da fé. Segundo ponto que nós podemos observar nesse texto, também Jesus não ensinou a existência do inferno eterno, de forma alguma. Absolutamente não. Primeiro, o significado do termo empregado assim para inferno nas Sagradas Escrituras e no original, que está aqui em Marcos 9:43, e que está na Bíblia, né? O nome correto é Geena, né? Que quer dizer assim, um grande lago de fogo. E que Deus se utilizará no juízo final para lançar as pessoas realmente que não o aceitaram como Salvador e Senhor, pessoas que foram más cristãos, pessoas realmente que não mostraram a verdade para esses pequeninos, estarão realmente nesse lago de fogo após 1000 anos, após a segunda vinda de Jesus. Esses ímpios pecadores que rejeitaram a Cristo, né? Que mancharam o nome de Jesus. E o inferno, ele não é eterno. O inferno, que diz ali, é que ele é eterno enquanto se dure o combustível, as coisas estão sendo queimadas ali naquele lago de fogo. O inferno terá consequências eternas, mas não o fogo em si, né? Não aquela labareda em si. E assim, os que se perdem, eles não arderão para sempre para a eternidade, porque Deus não quer o sofrimento de ninguém. Na realidade, Ele deu seu Filho amado Jesus para salvar a todas as pessoas. E as pessoas que rejeitaram Jesus, que terão essas consequências no juízo final, eles não ficarão eternos naquele fogo lá. Eles se queimarão e serão eliminados para sempre, né? Perecerão para sempre, né? E não existirão mais. Está lá em João 3,16. O que nós devemos é aceitar a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, dar realmente uma oportunidade para outros também se salvarem, proclamando o Evangelho dentro de um comprometimento que todos nós deveremos ter com Cristo, ajudando-os, vivendo em paz, não prejudicando a salvação de outros, e assim nós estaremos evitando a nossa condenação no juízo final, de nós sermos destruídos e lançados no fogo e não existiremos mais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem
falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a oportunidade que Deus, através do seu Filho amado Jesus, que pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário, para você, para todos nós nos salvarmos. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você tem sabedoria, você tem entendimento, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, e você aprende a manusear bem as Sagradas Escrituras, ter entendimento, entenderá que fogo eterno, como se diz na Sagrada Escritura, ou inextinguível, é um lago de fogo, que é Geena, e que as pessoas ali, perdidas, elas serão eliminadas e ali acabará a vida, e ali se acabará e não existirá mais. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus, através do seu amor, esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, que ele marcou ali e falou para todos nós em Mateus 24 e Lucas 21, que ele deu uns sinais que ele voltaria. E está acontecendo, é só você olhar no mundo e olhar lá nas Sagradas Escrituras. E com isto, nessa segunda grande volta de Jesus, ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. E lá, meu amigo, minha amiga, você não terá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará num lugar de paz, você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.